Você já sentiu o gosto do próprio sangue na boca depois que alguém que deveria te proteger te agrediu na frente de uma multidão? Já ouviu risadas constrangidas de pessoas assistindo sua humilhação como se fosse entretenimento? Já teve que sorrir e fingir que está tudo bem enquanto seu coração se despedaça em 1000 pedaços? Eu senti, eu ouvi, eu fingi. E posso te contar exatamente como transformei essa dor na lição mais cara que minha filha jamais esquecerá. Mas para entender o que aconteceu naquele sábado de setembro que mudou tudo, você precisa conhecer a vida dupla que eu levava há 5 anos. Uma vida tão bem construída, tão minuciosamente planejada, que nem minha própria filha suspeitava da verdade. Para Fernanda, eu era Maria Santos, viúva de 68 anos que morava, de favor, na casa da filha no Morumbi. Uma mulher que dependia da pensão mixuruca do marido morto, que precisava de ajuda para entender a conta do telefone, que usava chinelo de dedo pela casa e guardava cupons de desconto numa caixinha de sapatos velha. Uma sogra prestativa que cuidava dos netos, cozinhava para a família e fazia as tarefas domésticas em troca de moradia e comida. Essa Maria comprava roupa no Brás, chorava quando a conta de luz vinha alta, pedia uma ajudinha quando o remédio da pressão subia de preço. Assistia a novela das 6 religiosamente, falava sobre esses preços absurdos no supermercado e se emocionava quando ganhava uma blusa simples de presente de Natal. Reclamava do joelho que doía no inverno, suspirava quando via mulheres da sua idade em carros bonitos e sempre comentava que, na minha época, as coisas eram mais baratas. Era uma performance tão perfeita, tão convincente, tão detalhada em cada gesto e cada palavra, que eu mesmo, às vezes, esquecia que era mentira. A verdadeira Maria era outra pessoa completamente. Quando meu marido Paulo morreu em dezembro de 2019, aos 63 anos, de infarto fulminante enquanto assistia ao jornal na sala, eu tive 2 escolhas claras: revelar nossa situação financeira real para Fernanda ou continuar protegendo ela da corrupção que o dinheiro fácil pode trazer. Escolhi protegê-la. Escolhi acreditar que era amor maternal. Escolhi pensar que estava sendo uma mãe sábia, dando a ela a oportunidade de me amar pela pessoa que eu era, não pelo que eu possuía. Que piada amarga descobri que foi. Paulo sempre soube da verdade sobre nosso patrimônio. Quando nos casamos, em março de 1978, eu já tinha a primeira metade da indenização trabalhista que havia recebido da Fábrica Têxtil Santista, onde trabalhei durante 18 anos até o fechamento em 1997. Foram 95 ars. Exerceram na época uma fortuna para uma operária da zona leste de São Paulo. Paulo, que trabalhava como técnico em eletrônica, me ajudou a investir o dinheiro com inteligência e paciência. Primeiro um terreno na periferia, depois outro em zona mais valorizada, depois uma casinha simples que reformamos e vendemos com 40% de lucro. Ao longo de 30 anos de casamento sólido e parceria financeira inteligente, construímos um patrimônio que nem eu mesma acreditava que fosse possível alcançar partindo de tão pouco. Paulo nunca foi ganancioso ou perdulário. Eu nunca fui gastadora ou exibida. Éramos um casal simples que soube fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor, sempre reinvestindo os lucros, sempre comprando barato e vendendo caro, sempre pensando no longo prazo. A mansão do Morumbi onde hoje moro. Comprei ela em março de 1999 por 180 mil reais, uma pechincha porque o proprietário anterior estava se divorciando e precisava vender rápido. Hoje, segundo a última avaliação que mandei fazer, vale 3,2 milhões de dólares. O apartamento de 3 quartos em Ubatuba que a família usa nos verões, comprei em janeiro de 2005 por 120 mil reais, está valendo 800 mil reais. O sobrado no Paraíso que está alugado? Comprei em 2003 por 85 mil reais, vale 600 mil reais e rende 3.500 reais mensais. A poupança e os investimentos conservadores que nunca contei para ninguém? 850 mil reais aplicados em fundos que rendem mais que qualquer salário. No total, meu patrimônio líquido hoje gira em torno de 5,2 milhões de reais. Não sou bilionária,
Mas sou uma mulher rica o suficiente para nunca mais precisar trabalhar ou depender de ninguém. Durante 5 anos inteiros, desde que Paulo morreu e eu me mudei para a casa da filha, fingi ser a viúva coitadinha para observar quem minha filha realmente era quando ninguém estava olhando. Queria descobrir se ela me acolheria por amor genuíno ou por obrigação social. Se me trataria bem mesmo acreditando que eu era um fardo financeiro. Se o carinho era verdadeiro ou performático para manter as aparências de boa filha perante a sociedade. Descobri coisas que preferia nunca ter descoberto. Coisas que mudaram para sempre minha percepção sobre maternidade, família e amor incondicional. Nos primeiros 3 meses após a morte do Paulo, Fernanda foi realmente carinhosa comigo. Chorou genuinamente no funeral. Me abraçou com força. Disse que nunca me deixaria sozinha. Me convidou para morar com ela temporariamente, enquanto eu me recuperava do luto e decidia o que fazer da vida. Dizia que era para meu bem, que uma mulher da minha idade não deveria ficar sozinha numa casa grande, que era responsabilidade dela cuidar da mãe viúva. Falava com os vizinhos sobre como era importante a família se unir nos momentos difíceis. Eu acreditei. Me mudei para o quarto dos fundos, o menor da casa, aquele que servia de depósito de roupas e objetos fora de uso, e comecei a contribuir com as tarefas domésticas por gratidão. Afinal, estava recebendo o abrigo da filha querida durante o momento mais difícil da minha vida, não é mesmo? Como eu estava cega. Mas os meses passaram, e o temporariamente virou permanente sem nenhuma conversa sobre isso. E o carinho genuíno dos primeiros tempos começou a se transformar em tolerância forçada. E a tolerância forçada evoluiu gradualmente para a irritação mal disfarçada. E a irritação finalmente se revelou como desprezo puro e cristalino. O processo foi tão lento, tão sutil, tão gradual, que levei mais de 1 ano para perceber que estava acontecendo. E quando percebi, já estava tão profundamente instalada no papel de mãe dependente que não sabia mais como sair dele sem parecer louca ou mentirosa. Tudo começou com pequenas coisas que, isoladamente, pareciam normais. Fernanda suspirava quando eu fazia perguntas sobre tecnologia. Revirava os olhos quando eu não entendia alguma referência moderna. Falava comigo num tom didático e condescendente, como professora primária explicando conceitos básicos para criança lenta. Mãe, já expliquei isso 3 vezes. O controle remoto da TV não é complicado. Este botão aqui liga, este muda de canal. Mãe, a senhora não precisa ligar o micro-ondas no máximo para esquentar uma xícara de café. 3 minutos na potência média é suficiente. Mãe, por favor, não mexa nas configurações do Wi-Fi. A senhora não entende dessas coisas e pode bagunçar a internet da casa toda. Cada frase vinha acompanhada daquele sorrisinho patronizador que eu aprenderia a conhecer e detestar profundamente. O sorriso de quem está fazendo um favor gigantesco ao tolerar a incompetência alheia. O sorriso de quem se considera vastamente superior intelectualmente, mas é educado demais para dizer isso diretamente. Depois vieram as regras não escritas, mas claramente estabelecidas através de comentários aparentemente casuais. Eu não podia usar a sala de TV quando havia programas importantes que eles queriam assistir. Não podia opinar sobre a decoração da casa, mesmo quando me perguntavam, só para ser educada. Não podia fazer sugestões sobre a educação dos netos, mesmo quando presenciava comportamentos que considerava inadequados. Não podia reclamar quando Ricardo, meu genro, deixava a louça suja na pia por 3 dias ou as toalhas molhadas no chão do banheiro por 1 semana. Mãe, o Ricardo trabalha 12 horas por dia numa empresa estressante. É justo que ele relaxe completamente quando está em casa. Mãe, a senhora não entende a pressão que é sustentar uma família hoje em dia. O Ricardo merece chegar em casa e não ter que se preocupar com tarefas domésticas. Mãe, a senhora teve sua chance de dar pitaco quando criou os próprios filhos. Agora, deixa a gente educar os nossos do jeito que achamos certo. Sustentar uma família. A ironia me queimava por dentro todos os dias, porque eu sabia exatamente quem estava sustentando aquela família financeiramente. Todas as contas da casa, luz, água, telefone, internet, supermercado,
cartão de crédito eram pagas através de uma conta corrente no Banco do Brasil que estava no meu nome há 6 anos. Fernanda era apenas dependente dessa conta, autorizada a movimentá-la, mas sem conhecimento real sobre de onde vinham os recursos. Ela acreditava piamente que era uma conta conjunta que havíamos aberto para facilitar as coisas, depois da morte do Paulo, onde ela depositava o salário dela de 8.500 horas mensais, e eu contribuía com minha pensãozinha de 1.350. Na cabeça dela, o dinheiro do casal cobria todos os gastos da família e ainda sobrava um pouco para a poupança. A realidade era bem diferente. O salário da Fernanda cobria talvez 25% dos gastos mensais reais daquela casa. Os outros 75%, incluindo a empregada que vinha 3 vezes por semana, o jardineiro que cuidava do paisagismo, a manutenção da piscina, os supermercados no Pão de Açúcar, não no Extra, as mensalidades do colégio particular dos meninos, os planos de saúde premium, as viagens de férias, os restaurantes caros, a gasolina dos 2 carros, vinham diretamente dos rendimentos dos meus investimentos, que eu transferia mensalmente para aquela conta como se fosse mágica. Todo mês, religiosamente, eu transferia 12.000 reais dos meus fundos de investimento para a conta conjunta. Fernanda via o dinheiro chegando, mas como chegava sempre no mesmo dia e no mesmo valor, acreditou na minha explicação de que era pensão do INSS mais uma pensão privada que o pai dela tinha feito. Por 5 anos inteiros, Fernanda viveu um padrão de vida de classe média alta, acreditando que estava sustentando a mãe pobre com seu próprio esforço e trabalho. Por 5 anos inteiros, me tratou como dependente enquanto era completamente dependente de mim financeiramente. Mas isso não era nem de longe a parte mais dolorosa da situação. A parte mais dolorosa eram os comentários que eu escutava quando eles pensavam que eu não estava prestando atenção. Conversas telefônicas onde Fernanda reclamava da minha presença para as amigas, como se eu fosse um fardo que ela carregava por obrigação moral. Ai, Márcia, é difícil mesmo ter a mãe morando aqui. Ela fica o dia inteiro em casa, não tem hobby, não tem vida social, não tem mais assunto interessante para conversar. A gente não pode nem ter privacidade para discutir nossos problemas de casal, que ela já fica preocupada, querendo se meter. Ela é carinhosa, isso é, mas às vezes é pesada, sabe como é? Quer opinar sobre tudo, quer ser incluída em todas as conversas, quer participar de todas as decisões da casa. Não entende que a gente tem vida própria, responsabilidades próprias. Não sei o que vou fazer quando ela ficar mais dependente ainda. Vai ser difícil conciliar cuidar de uma pessoa idosa e cuidar da minha própria família. Às vezes penso em casa de repouso, mas fico com dó. Cada palavra era uma facada no peito. Descobrir que sua única filha considera sua presença um fardo pesado, que planeja seu futuro como um problema a ser resolvido, que cogita casa de repouso, por dó, isso destrói alguma coisa profunda dentro da alma de qualquer mãe. Mas eu engolia tudo. Sorria quando ela desligava o telefone. Fingia que não havia escutado nada. Continuava cozinhando, limpando, cuidando dos netos, esperando que em algum momento o amor genuíno da minha menina voltasse a aparecer. Que aquilo fosse apenas uma fase difícil de adaptação à nova configuração familiar. Durante 5 anos inteiros, esperei por sinais de carinho verdadeiro. E durante 5 anos, as coisas só pioraram progressivamente. O relacionamento com Ricardo, meu genro, foi degenerando de forma ainda mais rápida e cruel. Nos primeiros meses, ele ainda mantinha as formalidades sociais básicas. Me cumprimentava quando chegava do trabalho, agradecia quando eu preparava algo especial para o jantar, perguntava educadamente como havia sido meu dia. Mas logo essa educação superficial foi desaparecendo e ele começou a me tratar como empregada doméstica oficial da residência. Deixava roupas sujas amontoadas no meu quarto para eu lavar e passar. Pedia para eu levar café da manhã na cama nos fins de semana, porque trabalhava muito durante a semana e merecia esse mimo. Reclamava abertamente quando o almoço não estava pronto no horário exato que ele queria, como se eu fosse funcionária mal treinada. Dona Maria, a senhora pode dar uma olhada na minha camisa social azul?
Acho que manchou alguma coisa e preciso usar ela amanhã numa reunião importante. Dona Maria, a geladeira está meio desorganizada. A senhora pode arrumar direito? Fica difícil encontrar as coisas quando está bagunçado. Dona Maria, que horas vai estar pronto o jantar? Tenho uma videoconferência às 20h30 e preciso jantar antes. Dona Maria, a senhora viu onde eu deixei as chaves do carro? Estava aqui na mesa ontem. Dona Maria. Sempre Dona Maria. Nunca sogra, nunca Maria apenas, nunca um termo que indicasse afeto ou intimidade familiar. Dona Maria, como se eu fosse a empregada doméstica mais velha da casa, que merecia um tratamento respeitoso, mas distante. E Fernanda não apenas via problema nenhum nisso, como achava absolutamente natural que eu me ocupasse, cuidando das necessidades de Ricardo enquanto eles trabalhavam fora e sustentavam as despesas da família. Sustentavam, com o meu próprio dinheiro que eu transferia mensalmente sem eles saberem. O relacionamento com meus netos, Lucas e Amanda, também foi se deteriorando de forma gradual, mas consistente. No início, nos primeiros meses após a morte do avô, eles realmente pareciam sentir carinho genuíno por mim. Eu era a vovó que fazia brigadeiro nos fins de semana, que ajudava com lição de matemática, que escutava suas reclamações sobre professores e colegas com paciência infinita, que sempre tinha uma palavra de conforto quando eles chegavam chateados da escola. Mas as crianças e adolescentes são como esponjas emocionais. Absorvem automaticamente o comportamento e as atitudes dos adultos que convivem com eles. Aos poucos, começaram a me tratar com a mesma condescendência que observavam em casa todos os dias. Vovó, você não entende de jogos online. Isso é coisa de jovem, da minha geração. Vovó, você não pode opinar sobre minha roupa porque você não tem Instagram nem entende de moda atual. Vovó, para de tentar me ensinar matemática. Você estudou numa época que nem calculadora científica existia. Vovó, você não sabe usar o Uber nem o iFood. Como é que pode dar conselhos sobre como eu devo me virar sozinha? As frases vinham sempre acompanhadas de risinhos cruéis, como se minha idade fosse uma deficiência mental que os divertia. Como se eu fosse um animal de zoológico que tentava imitar comportamentos humanos de forma cômica e patética. E Fernanda, em vez de corrigir esse desrespeito flagrante, sorria como se aquilo fosse engraçado e até natural. Deixa eles, mãe! Criança e adolescente é assim mesmo, gosta de zoar os mais velhos. A senhora não pode levar tudo para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal. Como se desrespeito sistemático fosse algo que eu deveria aceitar com naturalidade, como parte normal do processo de envelhecimento. Mas havia algo ainda pior que os risinhos e comentários diretos. Era a forma como eles falavam sobre mim quando pensavam que eu não estava ouvindo. Meu Deus, a vovó é muito chata. Fica perguntando a mesma coisa 1000 vezes. A vovó não entende nada de tecnologia. É muito burra para essas coisas. Por que a vovó não arruma uns amigos da idade dela para conversar? Fica o tempo todo grudada na gente. Quando será que a vovó vai embora? Ela falou que ia morar aqui só uns meses. Lucas, que na época tinha 14 anos, chegou ao ponto de perguntar diretamente para a mãe. Mãe, a vovó vai morar aqui para sempre? Porque, está meio chato não ter privacidade em casa. E a resposta da Fernanda foi: Ah, filho, a vovó não tem para onde ir. A gente precisa ter paciência com ela. Não tem para onde ir. Como se eu fosse uma indigente que eles haviam recolhido da rua por caridade cristã. Se eles soubessem que a vovó que não tem para onde ir era proprietária de 5 imóveis na cidade de São Paulo, os aniversários foram se tornando especialmente dolorosos e reveladores sobre minha real posição na hierarquia afetiva da família. No meu aniversário de 67 anos, em junho de 2023, ganhei uma blusa do Shopping Popular que custava R$ 29,90. Ainda com a etiqueta do preço, que Ricardo fez questão de mencionar como se fosse uma virtude. Compramos no Magazine Luiza porque estava em promoção, Dona Maria. Sabe como é, né? A situação está apertada para todo mundo, mas não quisemos deixar a data passar em branco. A situação estava apertada. No mesmo mês, eu havia transferido $12,000 para a conta conjunta deles, como fazia religiosamente todos os meses. No aniversário da Fernanda do ano anterior,
ela havia ganhado um iPhone 13 de R$ 4.500, pago exatamente pela conta conjunta que eu alimentava mensalmente. No aniversário do Ricardo, um relógio Tecnos de R$ 1.200. No aniversário dos meninos, videogames, roupas de marca, tênis importados, sempre na faixa de R$ 300 a R$ 800 por presente. Tudo pago pela mesma conta onde eu depositava o rendimento dos meus investimentos. Mas o que mais doía não eram os valores financeiros. Era perceber que eles realmente acreditavam que eu merecia menos carinho, menos consideração, menos investimento emocional e material do que qualquer outro membro da família. No Natal de 2023, a situação ficou ainda mais clara. Ganhei um kit de produtos para a pele da Natura, aquele kit básico que vem em promoção por R$ 45 durante dezembro. Os netos ganharam videogames de R$ 2.500 cada um. Fernanda ganhou uma bolsa Michael Kors de R$ 1.800. Ricardo ganhou uma furadeira profissional de R$ 950, porque estava precisando para uns reparos em casa. Reparos em casa que, tecnicamente, era minha. Mas a coisa que mais me machucava profundamente eram as conversas sobre o futuro que eu escutava quando eles pensavam que eu estava dormindo ou distraída, especialmente quando Fernanda discutia com Ricardo sobre planos, sonhos, aposentadoria. Quando a gente se aposentar, quero viajar bastante. Conhecer a Europa, fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Vai ser possível financeiramente? Com os gastos que a gente tem atualmente? Ah, vai sim. Quando minha mãe... quando ela não estiver mais aqui para dar despesas, a gente vai ter uma folga significativa no orçamento. E provavelmente vai sobrar uma herancinha pequena, né? A pensão que ela recebe, aquela casinha simples que ela tinha com meu pai no paraíso, a casinha simples. Eles não faziam a menor ideia de que a casinha simples era um sobrado de 3 andares que valia 600 mil e estava alugado por 3.500 mensais, contribuindo mensalmente para o fundo que mantinha o padrão de vida deles. Planejavam meu funeral como alívio financeiro. Discutiam minha herança imaginária como complemento de aposentadoria. Calculavam friamente quanto dinheiro economizariam mensalmente quando eu morresse e deixasse de ser uma despesa para eles. E eu escutava tudo isso em silêncio total, lavando a louça da janta que havia preparado com carinho, usando ingredientes comprados com dinheiro que saía dos meus próprios investimentos. O relacionamento social também foi se deteriorando de forma sistemática. Fernanda raramente me incluía quando saía com as amigas para almoços, cinemas ou eventos sociais. Quando havia jantares familiares com parentes distantes ou amigos próximos, eu ficava na cozinha servindo e lavando louça, enquanto ela recebia todos os elogios pela comida que eu havia preparado durante horas. Fernanda, que frango assado delicioso! Você cozinha muito bem mesmo. Ai, obrigada. É uma receita que aprendi recentemente. Era a mesma receita que eu fazia desde antes dela nascer, que havia ensinado para ela quando se casou, que preparei em todas as cenas familiares importantes dos últimos 40 anos. Quando chegavam visitas inesperadas, Fernanda me apresentava sempre com aquele tom que deixava muito claro meu status na hierarquia familiar. Esta é minha mãe. Ela mora aqui conosco desde que meu pai faleceu. Nunca. Esta é minha mãe querida, que cuida de todos nós. Nunca. Minha mãe, que é a rainha desta casa. Sempre. Ela mora aqui conosco. Como se eu fosse um parente distante que eles abrigavam por obrigação social e caridade cristã. E as pessoas captavam o recado imediatamente. Me tratavam com aquela cordialidade forçada e superficial que se reserva para agregados familiares de status social inferior. Sorriso educado, conversa básica sobre tempo e saúde, pressa evidente para mudar de assunto e voltar a falar com os donos da casa. Aos poucos, durante esses 5 anos, fui me tornando invisível na minha própria casa. Existia apenas quando minha função era necessária. A cozinheira quando havia fome, a babá quando os pais queriam sair, a faxineira quando a casa estava suja, a lavadeira quando as roupas estavam acumuladas. Quando essas funções não eram necessárias, eu simplesmente não existia como pessoa.
Tentei várias vezes resgatar a intimidade emocional que tínhamos quando Fernanda era solteira e vivíamos apenas eu, ela e o pai. Sugerir passeios juntas, conversas sobre amenidades femininas, aqueles momentos de cumplicidade especial entre mãe e filha que sempre foram importantes na nossa relação. Filha, quer ir ao shopping comigo no sábado? Faz muito tempo que a gente não sai sozinhas para conversar. Ai, mãe, sábado não dá mesmo. Vou sair com as meninas do trabalho para um almoço que já estava marcado há semanas. E no domingo então? Domingo é literalmente o único dia que dá para relaxar em casa. Não estou com disposição mental para sair e enfrentar multidão. Podemos conversar aqui mesmo então, filha. Fazer um café gostoso, colocar a conversa em dia sobre a vida. Mãe, sinceramente, a senhora não tem mais assunto interessante para conversar. A senhora não trabalha, não estuda, não sai de casa, não conhece pessoas novas. É sempre as mesmas coisas. Reclamação da saúde, comentários sobre personagens de novela, pergunta sobre quando vai ter aumento na pensão. A frase me atingiu como tiro certeiro no centro do peito. Eu não tinha mais assunto interessante para conversar. Para minha própria filha, eu havia me tornado uma pessoa completamente desinteressante, chata, repetitiva, cuja companhia era um fardo que ela evitava sempre que possível. E talvez ela estivesse certa nessa avaliação cruel. Durante 5 anos inteiros, fingi ser uma mulher limitada, dependente, sem ambições ou interesses além da família e das tarefas domésticas. Interpretei tão bem o papel da viúva coitadinha que até eu mesma havia começado a acreditar parcialmente nele. Mas as coisas começaram a ficar realmente insuportáveis nos últimos 8 meses, quando Fernanda decidiu que eu estava relaxando demais nas tarefas domésticas e que precisava de mais organização e disciplina na minha rotina. Mãe, a senhora está ficando muito acomodada. Acha que porque mora aqui pode fazer as coisas de qualquer jeito. Como assim, filha? Que coisas de qualquer jeito? Tipo, não lavar a louça imediatamente depois de cada refeição. Tipo, deixar roupa no varal mais de 24 horas. Tipo, não aspirar todos os cômodos da casa pelo menos dia sim, dia não. Aspirar todos os cômodos dia sim, dia não. Uma casa de 350 metros quadrados, incluindo 4 quartos, 3 banheiros, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha, área de serviço e escritório. Filha, eu já tenho 68 anos. Não tenho mais a mesma energia e disposição física de quando era jovem. Mãe, ninguém mandou a senhora envelhecer sem se cuidar direito. Se tivesse feito exercícios regulares, mantido uma alimentação equilibrada, não estaria tão debilitada fisicamente. Debilitada, como se eu fosse uma semiclegas que estava se aproveitando da boa vontade alheia para fazer corpo mole nas responsabilidades. E outra coisa muito importante, mãe. A senhora precisa entender de uma vez por todas que esta não é sua casa. É a nossa casa, nossa família, onde a senhora mora por generosidade nossa. Então, não fica fazendo cara feia ou dando suspiros quando a gente pede algumas coisas básicas. A frase ecoou na minha cabeça durante dias e noites. Esta não é sua casa. Dita com tanta convicção, tanto desprezo mal disfarçado, tanta certeza de superioridade moral e social. Se ela soubesse que estava dando lições de moral para a verdadeira proprietária daquela mansão. Foi nesse período que comecei a observar com mais atenção e revolta como eles gastavam dinheiro de forma totalmente irresponsável e perdulária. Ricardo comprou um relógio Invicta de $2.800 para combinar com os ternos novos do trabalho. Fernanda fez um tratamento estético facial de $6.500 porque estava se sentindo feia e velha ultimamente. Os meninos ganharam um PlayStation 5 de $4.200 porque tiraram notas acima da média na escola. Tudo isso pago pela conta conjunta que eu mantinha mensalmente. Tudo justificado como necessário ou merecido por pessoas que acreditavam estar passando por dificuldades financeiras. Enquanto isso, eu ganhava blusas de $30 no meu aniversário e era chamada de acomodada quando não conseguia fazer todas as tarefas domésticas com a energia de uma mulher de 40 anos. A gota d'água que quase me fez abandonar a farsa aconteceu há exatamente 1 mês antes do famoso sábado do tapa. Era uma segunda-feira chuvosa de agosto,
Eu estava com um resfriado forte e febre de 38 graus. Nada extremamente grave, mas estava me sentindo fraca, com dores no corpo e aquela tontura que vem junto com gripes mais sérias. Pedi para Fernanda se ela poderia cozinhar o almoço naquele dia, já que eu não estava bem o suficiente para ficar em pé por muito tempo. Mãe, eu preciso trabalhar. Tenho reuniões online importantes a manhã toda. Não posso ficar brincando de cozinheira porque a senhora está com um resfriado besta. Filha, é só hoje. Amanhã eu já estou melhor e volto ao normal. Mãe, a senhora não tem mais nada para fazer da vida além de cuidar desta casa. Eu tenho responsabilidades profissionais reais, compromissos que não posso cancelar. Não posso parar minhas atividades importantes porque a senhora está manhosa. Manhosa. Eu estava com febre de 38 graus e ela me chamou de manhosa por pedir ajuda. Toma 2 Dores e vai cozinhar. Resfriado não mata ninguém e a família precisa almoçar. Cozinhei com 38,2 de febre. Fiz estrogonofe para 6 pessoas, arroz branco, farofa temperada, salada mista com 3 tipos de alface. A família comeu normalmente, ninguém perguntou uma única vez como eu estava me sentindo. Ricardo ainda teve a ousadia de reclamar que a comida estava meio sem sal e que eu deveria tomar mais cuidado com os temperos. Naquela noite, deitada sozinha no meu quartinho dos fundos, tomando chá de limão que eu mesma preparei porque ninguém se ofereceu para me ajudar, decidi que precisava fazer um teste final para entender até onde ia a indiferença emocional deles em relação à minha existência. No dia seguinte, fingi que havia passado a noite muito mal. Disse que estava tonta, com náuseas, dor de cabeça intensa, que achava que o resfriado havia evoluído para algo mais preocupante. Mãe, a senhora está exagerando como sempre. É só uma gripe comum. Filha, acho que deveria ir ao médico. Estou me sentindo muito estranha, diferente de um resfriado normal. Mãe, médico particular custa uma fortuna e pelo SUS demora 3 meses para conseguir consulta. Toma um Benegripe forte da farmácia e pronto. E se for algo mais grave? E se tiver virado pneumonia? Mãe, pelo amor de Deus, para com essa paranoia toda. A senhora está sempre achando que vai morrer por qualquer sintoma mínimo. É hipocondria clássica de pessoa idosa. Hipocondria. Uma mulher de 68 anos preocupada com sintomas respiratórios era considerada hipocondríaca pela própria filha. Insisti mais um pouco no teste, querendo ver se conseguiria despertar pelo menos um instinto básico de cuidado materno. Filha, eu realmente estou com medo. Nunca me senti assim antes. Medo do que exatamente, mãe? De morrer de gripe? A senhora criou filho sozinha durante anos. Passou por coisas muito piores que isso. Para de dramatizar. E foi aí que ela disse a frase que se revelaria profética 3 semanas depois. A senhora só quer chamar atenção mesmo. Sempre foi assim desde que veio morar aqui. Inventa probleminha para a gente ficar preocupado e dar atenção especial. Probleminha. Minha saúde aos 68 anos era probleminha, inventado para chamar atenção. Passei aquele dia inteiro fingindo estar muito doente, observando atentamente as reações de cada membro da família. Ricardo nem sequer perguntou como eu estava quando chegou do trabalho. Os meninos passaram por mim na cozinha como se eu fosse um móvel. Fernanda me tratava com irritação crescente, como se eu estivesse sendo inconveniente de propósito para atrapalhar a rotina familiar. À noite, melhorei magicamente e voltei às minhas funções normais de sempre. Ninguém questionou a recuperação súbita. Ninguém demonstrou alívio por eu estar bem novamente. Simplesmente voltaram a me ignorar até precisarem de alguma coisa. Foi quando entendi finalmente, com clareza cristalina, que para eles eu só tinha valor utilitário. Quando estava doente e não podia servir adequadamente, era estorvo inconveniente. Quando estava saudável e podia cozinhar, lavar e limpar, era tolerada como parte funcional da casa. Em momento algum, em situação alguma, eu era amada como pessoa. Nunca fui vista como mãe querida, sogra respeitada, avó carinhosa. Era apenas a empregada doméstica gratuita que morava no quartinho dos fundos e tinha a vantagem adicional de contribuir financeiramente para as despesas mensais. 2 semanas depois dessa revelação devastadora,
Fernanda anunciou alegremente que faria uma grande festa de aniversário em casa. Nada muito exagerado, mãe. Só uns 30 ou 40 convidados. A senhora não se incomoda de ajudar com a organização geral, né? Ajudar com a organização geral. Tradução direta. Fazer absolutamente tudo sozinha enquanto ela recebia os créditos e elogios. Claro, filha. Que tipo de festa você está pensando? O que quer que eu prepare? Ah, sabe aquelas coisas que a senhora faz muito bem? Salgadinhos caseiros, frango assado especial, aquele bolo de chocolate com cobertura que todo mundo adora. Comida simples, mas bem feita, sabe? Comida simples. Para uma festa onde ela convidaria os vizinhos mais ricos do condomínio, os colegas importantes do escritório de advocacia onde trabalhava, as amigas de faculdade bem casadas, alguns primos distantes que tinham subido na vida. E a senhora pode caprichar bastante na limpeza e decoração da casa também, né? Esse pessoal é meio exigente com essas coisas. A gente não pode dar mole. A gente. Como se fôssemos uma verdadeira equipe trabalhando juntas. Como se ela fosse contribuir com alguma coisa, além de receber os parabéns pelo trabalho que eu faria. Fernanda, posso fazer um pedido especial? Claro, mãe. Pode falar. Quando as pessoas elogiarem a comida, você poderia mencionar que fui eu quem preparou? Só pra, sei lá, me dar um pouquinho de reconhecimento pelo esforço? Ela riu. Riu mesmo, alto, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada que ela havia escutado em meses. Mãe, isso seria meio constrangedor para todo mundo, não acha? As pessoas vão pensar que a gente explora a senhora como empregada doméstica. É melhor deixar as coisas como estão naturalmente. Constrangedor. Seria constrangedor admitir publicamente que a sogra idosa havia preparado a comida com carinho e dedicação. Mas não era nem um pouco constrangedor me deixar trancada na cozinha durante a festa inteira como empregada invisível. Além do mais, continuou com aquele tom condescendente que eu odiava, aqui em casa a gente divide todas as tarefas. Cada um faz sua parte conforme pode. Não precisa ficar contabilizando quem fez o quê, como se fosse empresa. Divido todas as tarefas. Eu cozinhava para 6 pessoas todos os dias, lavava roupa de 4 pessoas, limpava uma casa de 350 metros quadrados, cuidava dos netos sempre que necessário. Ela recebia os elogios. E foi assim que chegamos ao sábado, 15 de setembro de 2024. O dia que mudou completamente o rumo da minha vida e abriu meus olhos para verdades que eu não queria enxergar. Acordei às 4h30 da manhã para começar os preparativos da festa. Havia uma lista mental extensa de pratos que precisavam ficar prontos. 300 coxinhas de frango, 200 brigadeiros tradicionais, 150 beijinhos de coco, frango assado para 40 pessoas, arroz incrementado com passas e castanhas, salada especial com 5 tipos de folhas, farofa gourmet com bacon e castanha de caju, bolo de 3 andares com cobertura de chocolate belga. Era comida suficiente para alimentar um batalhão, porque Fernanda havia deixado muito claro que preferia sobrar do que faltar. Imagina a vergonha se algum convidado importante ficar sem comer porque eu calculei errado. Fernanda acordou às 10h30, tomou o café da manhã que eu havia preparado e saiu para resolver umas coisinhas importantes para a festa. Tradução. Ir ao salão de beleza fazer escova, manicure, pedicure e maquiagem profissional, enquanto eu trabalhava como escrava na cozinha da minha própria casa. Ricardo apareceu na cozinha ao meio-dia, enquanto eu estava empanando a última fornada de coxinhas com os braços já doloridos de tanto mexer massa. Dona Maria, que cheiro maravilhoso! A senhora realmente caprichou hoje. Por uma fração de segundo, senti uma pontada de carinho paternal. Talvez ele finalmente reconhecesse e valorizasse meu esforço. A Fernanda vai ficar famosa no condomínio com essa festa. O pessoal vai falar bem dela durante meses. A Fernanda vai ficar famosa. Com o meu trabalho, com a minha comida, com o meu suor e dedicação. Ah, e Dona Maria, a senhora pode servir os drinks e petiscos durante a festa? A Fernanda quer que a senhora circule com bandejas elegantes, oferecendo bebidas especiais para os convidados. Servir drinks.
como se eu fosse a garçonete profissional contratada especialmente para o evento. Não seria mais prático deixar as bebidas numa mesa bonita para as pessoas se servirem à vontade? Não, não. Fica muito mais sofisticado e elegante ter alguém servindo pessoalmente. E a senhora faz isso tão bem, com aquele jeitinho especial de dona de casa experiente, sabe? Jeitinho especial de dona de casa experiente. Código elegante para jeito de empregada doméstica bem treinada. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 16 horas. Eu estava no quarto me arrumando rapidamente. Tinha conseguido comprar uma blusa nova no centro da cidade 3 dias antes, nada muito luxuoso, mas era consideravelmente melhor que minhas roupas habituais de ficar em casa. Fernanda apareceu na porta do meu quarto como um furacão. Mãe, a senhora vai usar essa blusa? Vou, por quê? Está inadequada? É que, não sei, está meio chamativa demais para a ocasião. A senhora não tem algo mais discreto e neutro? Chamativa. Uma blusa azul marinho lisa e simples era chamativa demais para uma festa na casa onde eu morava há 5 anos. Esta é a mais bonita que eu tenho, filha. Tá bom então, deixa assim, mas tenta ficar mais tempo na cozinha e na área de serviço, viu? Deixa o pessoal curtir a festa sem se preocupar em ter que puxar assunto educado com a senhora. Sem se preocupar em puxar assunto. Tradução cristalina. Sem ter que fingir cortesia com a velha chata que mora de favor na casa. A festa começou oficialmente, e eu assumi meu papel já conhecido de funcionária invisível. Circulava constantemente com bandejas pesadas de salgadinhos, repunha drinks na mesa do bar, limpava pratos e copos sujos, mantinha os banheiros impecavelmente organizados, esvaziava lixeiros. Os convidados me tratavam com aquela cordialidade mecânica e distante que se reserva para prestadores de serviço em eventos sociais. Obrigada. Está muito gostoso. Onde posso descartar isso? Tem guardanapo? Interações puramente funcionais, sem qualquer reconhecimento de que eu era a mãe da aniversariante. Fernanda estava absolutamente radiante. Ria alto com as amigas, recebia elogios sinceros pela decoração sofisticada, que eu havia cuidado durante 3 dias, pela comida excepcional, que eu havia preparado desde as 4h40, pela organização impecável, que eu havia supervisionado em cada detalhe. Estava vivendo seu momento de glória social total, sendo o centro das atenções, tendo reconhecido publicamente seu bom gosto e capacidade de anfitriã perfeita. E eu estava genuinamente feliz por ela. Mesmo sendo completamente invisível, mesmo sendo tratada exclusivamente como empregada, ainda sentia aquele orgulho maternal profundo vendo minha filha admirada e elogiada por tantas pessoas importantes. Como eu era ingênua e patética. Por volta das 18h15, a festa estava no seu auge de animação. Havia aproximadamente 35 pessoas espalhadas estrategicamente entre a sala principal, a varanda gourmet e o jardim paisagístico. Vizinhos influentes do condomínio, colegas graduados do escritório de advocacia da Fernanda, algumas amigas dos tempos de faculdade que tinham se casado bem, primos distantes que subiram na vida financeiramente. Pessoas elegantes, sofisticadas, acostumadas ao conforto e refinamento da classe média alta paulistana. Eu estava recolhendo discretamente copos vazios da mesa do bar, quando ouvi uma discussão crescente na varanda. Ricardo estava gritando irritado com Lucas, meu neto de 16 anos, na frente de pelo menos 15 pessoas. Você é um irresponsável completo. Como é que consegue derrubar refrigerante dentro do celular? Não tem a menor noção do valor das coisas. Lucas estava visivelmente constrangido e mortificado. Havia cerca de 15 convidados na varanda assistindo àquela bronca pública humilhante, incluindo alguns amigos dele da escola que haviam sido convidados especialmente para a festa. Pai, foi completamente sem querer. Eu já pedi desculpa várias vezes. Pedir desculpa resolve alguma coisa? Esse celular custou exatamente R$800. R$2.800 que eu vou ter que tirar do orçamento apertado desta casa porque você não consegue cuidar das próprias coisas com responsabilidade. O menino começou a chorar. Não era aquele choro manhoso e manipulador de criança mimada querendo escapar de consequências.
Eram lágrimas genuínas, de humilhação profunda por estar sendo repreendido tão duramente na frente dos amigos, dos vizinhos, de todos os convidados importantes da festa. Meu instinto maternal mais primitivo e poderoso falou infinitamente mais alto que qualquer consideração sobre hierarquias sociais ou protocolos familiares. Não consegui ficar parada assistindo meu neto sendo humilhado publicamente daquele jeito desproporcional. Ricardo, disse me aproximando com determinação. Filho, foi só um acidente bobo. O menino não fez por maldade. O silêncio que se seguiu foi absolutamente constrangedor e tenso. Todas as conversas paralelas pararam abruptamente. Todas as pessoas na varanda se viraram simultaneamente para olhar diretamente para mim. A empregada doméstica que havia se atrevido corajosamente a interferir numa questão familiar privada. Ricardo me encarou com uma expressão de irritação pura e desagradável. Dona Maria, com todo respeito, a senhora não entende dessas coisas modernas. Celular hoje em dia não é brinquedo barato. Eu sei perfeitamente, filho, mas ele está chorando de vergonha. Foi um acidente, essas coisas acontecem com qualquer pessoa. A senhora não tem filhos pequenos atualmente para entender como é complicado educar nos dias de hoje. A frase me atingiu como tapa na cara. Eu não tinha filhos pequenos porque minha filha já era adulta completamente formada. Filha que eu havia criado praticamente sozinha durante longos anos, enquanto Paulo trabalhava em 2 empregos. Filha para quem dediquei as melhores décadas da minha vida inteira. Ricardo, eu só acho que não precisava humilhar ele na frente de todo mundo assim. A senhora acha o que exatamente? A voz dele estava subindo de tom perigosamente. A senhora acha que sabe mais sobre educação e psicologia infantil do que os próprios pais? As pessoas começaram a se aproximar ainda mais, percebendo que havia uma confusão familiar interessante se desenrolando. Vi Fernanda vindo rapidamente na nossa direção com aquela expressão facial que eu conhecia muito bem. Irritação mal disfarçada de constrangimento social. Mãe, disse ela forçando um sorriso totalmente artificial. A senhora pode vir aqui um minutinho? Preciso falar com a senhora. Segui ela até um canto aparentemente mais reservado da varanda, longe dos convidados curiosos. Ou pelo menos achei ingenuamente que era longe o suficiente para uma conversa privada. Mãe, eu já falei claramente para a senhora não se meter jamais na educação dos meus filhos. Filha, eu só disse que foi acidente. O menino estava sendo humilhado desnecessariamente na frente dos amigos da escola. O menino precisa aprender responsabilidade financeira. A senhora não consegue entender as enormes dificuldades que a gente passa mensalmente para manter o padrão de vida adequado desta família. Padrão de vida adequado. O padrão que eu mantinha integralmente com os rendimentos dos meus próprios investimentos secretos. E outra coisa fundamental, continuou elevando o tom. A senhora não pode ficar dando pitaco inconveniente na frente das visitas importantes. Fica extremamente constrangedor para todo mundo presente. Constrangedor como exatamente, filha? Constrangedor porque... Ela hesitou, procurando as palavras mais diplomáticas possíveis. Porque a senhora não consegue entender completamente a nossa realidade atual. A senhora vem de outra época, tem mentalidades ultrapassadas. Essas pessoas aqui são diferentes, mais sofisticadas. Pessoas diferentes. Os convidados eram diferentes, superiores, mais sofisticados, mereciam respeito total. Eu era da época errada, da mentalidade ultrapassada, da classe social inadequada para opinar sobre qualquer assunto. Fernanda, por favor, vamos discutir isso depois que a festa acabar. Não, mãe. Vamos resolver isso agora mesmo. A voz dela estava começando a subir consideravelmente, porque eu estou absolutamente cansada dessa situação constante. Senti meu coração acelerar perigosamente. Os convidados estavam se aproximando novamente, percebendo que a conversa estava esquentando de forma interessante. Que situação específica, filha? A situação de ter que ficar administrando eternamente os problemas que a senhora causa. A senhora não consegue ficar quieta no seu lugar. Sempre quer se meter onde não é chamada. Sempre quer dar pitaco em assuntos que não entende absolutamente nada. Ficar quieta no meu lugar. O lugar da empregada doméstica que deveria permanecer invisível quando não estivesse ativamente servindo. Filha,
Eu moro nesta casa há 5 anos inteiros. Acho que tenho algum direito... Que direito? Ela riu, mas era uma risada amarga, cruel, sem qualquer humor genuíno. A senhora tem direito ao quê exatamente? A pergunta ecoou pela varanda como tiro de canhão. Senti que absolutamente todos os convidados estavam prestando atenção total agora, mesmo os que fingiam estar conversando sobre outros assuntos. Ao direito de participar da família, de cuidar dos meus netos quando vejo que estão sendo tratados injustamente. Seus netos? A voz de Fernanda estava ficando progressivamente estridente. A senhora realmente acha que tem algum direito de propriedade sobre os meus filhos? Fernanda, por favor, baixa a voz. Todas as pessoas estão ouvindo nossa conversa. E daí que estão ouvindo? Agora, ela estava gritando mesmo, sem qualquer disfarce. É excelente que ouçam tudo. É fundamental que vejam exatamente como é difícil e desgastante conviver diariamente com uma pessoa que não conhece absolutamente o seu lugar. Não conhece o seu lugar. A frase que ela havia usado 1 mês antes, que havia ficado martelando obsessivamente na minha cabeça desde então. Filha, qual é exatamente o meu lugar? Seu lugar? Ela riu novamente, olhando teatralmente ao redor para o público crescente que havia se formado. Seu lugar é de pessoa que vive aqui exclusivamente por caridade nossa. Pessoa que depende completamente da boa vontade e generosidade desta família para ter um teto. As palavras caíram sobre mim como uma cascata gelada de gelo. Caridade, boa vontade, generosidade, teto. Percebi que literalmente todos os convidados estavam olhando diretamente agora, sem qualquer pretensão de discrição. Não fingiam mais estar envolvidos em outras conversas. Era um espetáculo público fascinante, e eu era inequivocamente a atração principal. Fernanda, por favor, podemos conversar sobre isso em particular. Por favor, o que exatamente? Ela gesticulou dramaticamente para a plateia interessada. Por favor, continue fingindo que tem alguma autoridade real nesta casa? Por favor, continue se metendo em assuntos que não são absolutamente da sua conta? Que assuntos que não são da minha conta? Exatamente. A educação dos meus filhos não é da sua conta. A administração e organização da minha casa não é da sua conta. As decisões importantes desta família não são da sua conta de forma alguma. Cada frase era como chicotada dolorosa. Sentia as lágrimas começando a se formar involuntariamente, mas me forcei com toda a energia a manter a dignidade básica. Não ia chorar publicamente na frente daquelas pessoas elegantes. Fernanda, eu sou sua mãe, e eu sou uma mulher absolutamente adulta, com família própria e independente. Uma mulher que trabalha profissionalmente, que paga contas mensais, que sustenta completamente esta casa. Ela estava vermelha de raiva descontrolada agora. Não preciso de pitaco inconveniente de quem nunca fez absolutamente nada na vida, além de ser sustentada financeiramente pelos outros. Sustentada financeiramente pelos outros. Se ela tivesse a menor ideia. Filha, eu só queria proteger meu neto da humilhação. Seus netos? A explosão foi tão violenta que até as pessoas dentro da sala pararam suas conversas para olhar. Seus netos? A senhora não tem absolutamente nada. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem direito de opinar sobre coisa alguma nesta família. O silêncio que se seguiu era literalmente de velório. 40 pessoas me encarando em silêncio absoluto e constrangedor. Alguns com expressões genuinamente constrangidas, outros com curiosidade mórbida evidente, vários até gravando discretamente com os celulares para postar depois nas redes sociais. A senhora quer saber qual é exatamente seu lugar nesta casa? Fernanda continuou, aproveitando o silêncio total para fazer seu grande discurso final. Seu lugar é ser eternamente grata. Grata por ter uma filha que generosamente abre as portas da própria casa para abrigar uma mãe que literalmente não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Como se eu fosse uma mendiga indigente que ela havia recolhido caridosamente da rua. Seu lugar é entender completamente que vive aqui exclusivamente por pena. Por pena mesmo, entendeu claramente? Porque eu tenho dó profundo de ver uma velha sozinha e abandonada.
pena, dó, velha sozinha e abandonada. Senti o gosto amargo de lágrimas chegando perigosamente à garganta, mas ainda consegui articular. Filha, eu só queria ajudar. A senhora só queria o quê? Passar vergonha internacional na frente das minhas visitas mais importantes? Mostrar para absolutamente todo mundo que tipo de mãe inconveniente e problemática eu tenho? Inconveniente e problemática. Para minha própria filha, eu era um problema inconveniente que ela precisava administrar publicamente. Eu criei você completamente sozinha durante anos difíceis. E daí? E daí que criou? Isso me dá a obrigação eterna de aguentar suas intromissões irritantes para sempre? Eu já retribuí com juros, mãe. Eu te dou casa confortável, comida abundante, roupa lavada, teto seguro. O que exatamente mais a senhora quer da vida? Casa, comida, roupa lavada, teto. Como se eu fosse um animal doméstico que ela mantinha por obrigação moral cristã. Fernanda, por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Conversar sobre o quê? Não tem absolutamente nada para conversar. Ela estava histérica agora, gritando para toda a vizinhança ouvir perfeitamente. A senhora precisa entender de uma vez por todas que não manda aqui, que não tem qualquer autoridade sobre coisa alguma, que é uma... E foi precisamente aí que ela fez uma pausa dramática, olhando calculadamente ao redor para ter absoluta certeza de que todos estavam prestando máxima atenção possível. Queria que sua próxima frase tivesse o impacto mais devastador possível. Que é uma velha inútil completa. As palavras explodiram no ar como bombas de fragmentação. Velha inútil completa. Na frente de 40 pessoas elegantes. Na festa de aniversário dela. Na casa que eu pagava secretamente. Com comida que eu havia preparado desde as 4h30 da manhã. E então, aconteceu o impensável. Fernanda levantou a mão direita e me deu um tapa na cara. Um tapa forte, certeiro, calculado, que fez minha cabeça girar violentamente para o lado esquerdo e meu corpo inteiro cambalear para trás. Um tapa que ecoou pela varanda como estalo seco de chicote. O som do impacto físico foi imediatamente seguido por silêncio absolutamente sepulcral. 40 pessoas assistiram minha filha me agredir fisicamente. 40 testemunhas oculares viram uma mulher de 42 anos dar um tapa na cara da própria mãe de 68 anos, na frente de toda a sociedade. Senti o gosto metálico do sangue imediatamente na boca. Havia mordido a língua violentamente com a força brutal do impacto. A lateral direita do rosto ardia intensamente como se tivesse sido queimada com ferro quente. O zunido agudo no ouvido era absolutamente ensurdecedor. Velha inútil, gritou Fernanda, o rosto completamente deformado de ódio puro. Você não manda absolutamente nada aqui. Esta é minha casa e você vive aqui por pena pura, entendeu claramente? Fiquei completamente parada, com a mão trêmula no rosto dolorido, sentindo a marca perfeita dos 5 dedos queimando intensamente na minha pele sensível. O gosto metálico e nauseante do sangue se espalhando progressivamente pela boca inteira. O mundo girando levemente ao meu redor, como se eu estivesse tonta. E então, as risadas começaram. Primeiro foram risinhos nervosos e constrangidos de algumas mulheres mais velhas. Aquele tipo de riso involuntário que escapa automaticamente quando as pessoas presenciam algo chocante, mas não sabem absolutamente como reagir apropriadamente. Depois, vieram as gargalhadas masculinas mais abertas. Comentários sussurrados que consegui captar. Nossa, que situação constrangedora. Coitada da Fernanda, ter que aturar isso constantemente. Minha sogra também é problemática às vezes, dá vontade mesmo. As amigas íntimas de Fernanda começaram imediatamente a apoiá-la com frases de solidariedade feminina. Você fez certíssimo, querida. Tem limite para tudo na vida. Às vezes, realmente é o único jeito que pessoas teimosas entendem. Pessoa idosa pode ser extremamente difícil e manipuladora mesmo. Mas o absolutamente pior de tudo, foram meus próprios netos queridos. Lucas estava com o celular iPhone levantado, filmando absolutamente tudo em alta definição. Não para denunciar posteriormente a agressão física ou defender courageamente a avó.
Estava filmando como puro entretenimento pessoal, para postar depois nas redes sociais como conteúdo viral. Amanda também estava gravando atentamente com o próprio celular, rindo junto com as amigas da escola dela. Minha avó apanhou da minha mãe. Ouvi ela comentar animadamente com uma colega. Vai dar o maior barraco familiar depois. Rindo. Meus próprios netos, que eu criei desde bebês, riram abertamente da agressão física que sua avó havia sofrido publicamente. E Ricardo começou a aplaudir lentamente, devagar, teatralmente, com um sorriso sarcástico e cruel nos lábios finos. Finalmente, amor, disse alto para Fernanda, deliberadamente alto o suficiente para todos os convidados ouvirem perfeitamente. Era a hora mesmo de alguém colocar ela definitivamente no lugar. Fernanda sorriu radiante de volta, visivelmente orgulhosa da performance pública. Fez até uma pequena reverência graciosa para o público interessado, como se tivesse acabado de estrelar um show teatral. Tinha que ser dito mesmo, declarou ela, ainda ofegante da adrenalina. Agora, absolutamente todo mundo sabe exatamente como é a realidade aqui em casa. Os aplausos se espalharam progressivamente pela varanda inteira. 40 pessoas aplaudindo entusiasticamente minha humilhação total. 40 pessoas aprovando publicamente a agressão física deliberada contra uma idosa de 68 anos. E foi precisamente naquele momento crucial, parada no meio daquela multidão elegante, com o gosto nauseante do meu próprio sangue na boca e a marca dolorosa da mão da minha filha queimando no rosto, que algo morreu definitivamente dentro de mim. Não foi tristeza comum, não foi raiva superficial. Foi algo infinitamente mais profundo e absolutamente definitivo. A Maria submissa morreu instantaneamente. A mãe tolerante morreu completamente. A sogra prestativa morreu para sempre. A avó paciente morreu sem possibilidade de ressurreição. E nasceu uma mulher que elas jamais conheceram verdadeiramente. Sabe aqueles momentos raros na vida em que você vê absolutamente tudo com clareza cristalina e definitiva? Quando todas as máscaras sociais caem simultaneamente e você enxerga as pessoas exatamente como elas são, sem filtros românticos, sem ilusões reconfortantes, sem esperanças ingênuas. Naquele momento preciso, olhando diretamente para minha filha, que sorria orgulhosamente por ter me agredido publicamente, para meu genro que aplaudia cinicamente minha humilhação, para meus netos que filmavam minha dor como conteúdo para redes sociais, para os 40 convidados que riram da minha desgraça como entretenimento, entendi finalmente e definitivamente quem eram exatamente as pessoas ao meu redor. Não eram família no sentido real da palavra. Eram estranhos cruel que compartilhavam acidentalmente meu DNA e exploravam sistematicamente minha generosidade financeira. Passei a mão trêmula no rosto machucado, limpando delicadamente um fiozinho de sangue do canto da boca, e olhei diretamente para Fernanda com uma calma sobrenatural que nem eu sabia que possuía. Está perfeitamente bem, filha, disse com voz baixa e controlada, mas que carregou distintamente para todos os cantos da varanda silenciosa. Agora eu sei exatamente o que você pensa de mim. Sorri. Um sorriso tranquilo, quase sereno, completamente desconectado da situação. E você vai descobrir exatamente o que eu penso de você. Fernanda piscou confusa, visivelmente desconcertada com minha reação inesperada. Provavelmente esperava choro desesperado, pedidos humilhantes de perdão, promessas patéticas de que eu me comportaria melhor dali para frente. Continuem a festa, disse calmamente para os convidados que me observavam hipnotizados como espectadores de acidente de carro. Não deixem que uma velha inútil estrague a comemoração. E saí da varanda com toda a dignidade que ainda me restava no mundo. Naquela noite, trancada sozinha no meu quartinho dos fundos, o quarto onde eu morava de favor há 5 anos, não consegui dormir nem um minuto. Não por tristeza devastadora ou raiva impotente. Por planejamento estratégico puro. Pela primeira vez em 5 anos inteiros, minha mente estava funcionando com a clareza e precisão de uma empresária experiente, não de uma viúva dependente. Às 5 da manhã de domingo, fiz 3 ligações telefônicas cruciais.
A primeira foi para Dr. Henrique Moura, advogado especializado em direito imobiliário que eu havia consultado anos atrás quando comprei a mansão. Doutor, é Maria Santos. Preciso urgentemente dos seus serviços profissionais. É extremamente urgente. A segunda foi para Carla Mendes, despachante que sempre cuidou meticulosamente de todos os meus documentos legais. Carla, preciso de certidões completamente atualizadas da propriedade do Morumbi. Todas as certidões possíveis. Para hoje mesmo. A terceira foi para uma empresa de segurança particular que eu havia pesquisado meses antes. Preciso contratar vigilância armada para uma propriedade residencial, começando imediatamente amanhã. O domingo passou numa névoa surreal de preparativos silenciosos e calculados. Fernanda e família dormiram até tarde, visivelmente ressacados da festa e do drama emocional. Eu agi como se absolutamente nada tivesse acontecido. Fiz café da manhã, limpei a bagunça gigantesca da festa, lavei montanhas de louça suja. A empregada perfeita cumprindo suas obrigações como sempre. Na verdade, estava me despedindo internamente. Despedindo de cada cômodo daquela mansão que eu havia decorado e mobiliado com tanto amor, pensando ingenuamente que seria o lar onde envelheceria cercada de família carinhosa. Despedindo da cozinha onde preparei literalmente milhares de refeições para pessoas que me viam exclusivamente como serviçal gratuita. Despedindo dos quartos dos netos, onde contei histórias infantis e curei pesadelos noturnos durante anos. Segunda-feira, exatamente 7h da manhã. Fernanda estava se arrumando apressadamente para o trabalho quando a campainha tocou com insistência. Mãe, vai ver quem é. Deve ser o entregador do mercado. Era doutor Henrique, impecavelmente elegante em seu terno cinza italiano, carregando uma pasta de couro legítimo e acompanhado por um oficial de justiça uniformizado. Bom dia, Dona Maria. Viemos fazer a notificação oficial conforme solicitado. Fernanda apareceu no corredor principal, ainda vestindo roupão de banho, visivelmente irritada com a interrupção matinal. Que notificação? Quem são os senhores? Dr. Henrique se apresentou formalmente com toda a solenidade jurídica. Doutor Henrique Moura, advogado da senhora Maria Santos. Vim entregar uma notificação legal de despejo para a senhora Fernanda Santos Oliveira e toda a sua família. O roupão de Fernanda quase escorregou dos ombros. Despejo? Que despejo? Que palhaçada absurda é essa? O oficial de justiça estendeu os documentos oficiais com carimbo do tribunal. Senhora, está sendo formalmente notificada para desocupar completamente este imóvel em exatamente 30 dias corridos, conforme previsto legalmente para casos de comodato verbal não remunerado. Comodato? Fernanda olhava os papéis como se estivessem escritos em hieróglifos egípcios. Eu não entendo absolutamente nada. Esta casa é completamente minha. Foi precisamente aí que Dr. Henrique abriu metodicamente a pasta e retirou um documento que eu guardara durante 25 anos como meu tesouro mais precioso, a escritura definitiva da propriedade. Na realidade, não é. Esta propriedade pertence integral e exclusivamente à senhora Maria Santos desde março de 1999. A senhora e sua família residem aqui legalmente na condição de comodatários, ou seja, moradores de favor sem qualquer direito proprietário. Fernanda leu o documento oficial pelo menos 5 vezes antes que a informação conseguisse penetrar completamente no cérebro dela. Isso não pode estar correto. Minha mãe não tem dinheiro suficiente para comprar uma mansão. Ela vive exclusivamente de pensão. A senhora está completamente enganada, disse Dr. Henrique com a paciência profissional de quem já lidou com milhares de situações similares. Sua mãe adquiriu esta propriedade com recursos próprios abundantes, conforme documentação oficial que tenho aqui. Ele mostrou outros papéis cuidadosamente organizados, comprovantes históricos de pagamento, certidões negativas, impostos quitados religiosamente em meu nome durante 25 anos consecutivos. Fernanda me olhou como se estivesse vendo um fantasma surgir do nada. Mãe, que história absurda é essa? Sorri com a mesma serenidade sobrenatural de sábado à noite.
É a história de uma velha inútil que sempre foi proprietária da casa onde você mora há 5 anos, filha querida. Surpresa? Ricardo apareceu de pijama listrado, ainda tentando desesperadamente entender a confusão matinal. Quando o doutor Henrique explicou pacientemente a situação jurídica, a expressão facial dele foi infinitamente melhor que qualquer filme de comédia. Espera um momento. O senhor está afirmando que a dona Maria, que ela é proprietária legal desta mansão inteira? Não apenas desta mansão, respondi com tranquilidade absoluta. Também do apartamento que vocês usam em Ubatuba todos os verões. Também está integralmente no meu nome. Silêncio sepulcral e prolongado. E a conta corrente da qual você retira dinheiro mensalmente, Fernanda? Aquela conta conjunta que você usa para todas as despesas familiares? Sorri ainda mais amplamente. É exclusivamente minha conta pessoal. Sempre foi. Eu apenas adicionei você como dependente autorizada para facilitar os pagamentos domésticos. Fernanda se apoiou instintivamente na parede mais próxima. Não é humanamente possível. E o carro que você dirige diariamente, Ricardo? O Honda que você considera seu? Também está integralmente no meu nome. Comprei ele para vocês como presente de casamento, lembra? Só não mencionei explicitamente que nunca transferi a propriedade oficial. Ricardo empalideceu visivelmente. Durante 5 anos completos, continuei com voz baixa, mas absolutamente firme. Vocês viveram confortavelmente da minha generosidade financeira, achando que estavam fazendo caridade comigo. Durante 5 anos inteiros, me trataram como empregada doméstica na minha própria propriedade. E ontem à noite, filha, você me agrediu fisicamente na frente de 40 pessoas na sala, que eu pago há 25 anos. Fernanda começou a chorar desesperadamente. Não de arrependimento genuíno, de pânico financeiro puro. Mãe, por favor, a gente pode conversar racionalmente sobre isso. Foi mal-entendido terrível. Eu estava estressada com a festa. Mal-entendido? Interrompi friamente. Fernanda, você me deu um tapa na cara e me chamou de velha inútil. Na frente de vizinhos, colegas, amigos. Isso foi transmitido ao vivo nas redes sociais pelos meus próprios netos. Peguei meu celular e mostrei os stories salvos automaticamente. Lucas e Amanda haviam postado vídeos completos da agressão no Instagram e TikTok. Comentários cruéis de desconhecidos riram da velha maluca apanhando da filha. Milhares de visualizações e compartilhamentos. Seus filhos, meus netos, documentaram profissionalmente minha humilhação como entretenimento viral. E você sorriu orgulhosa quando Ricardo me aplaudiu sarcasticamente. Dr. Henrique pigarreou discretamente. Senhores, independente das questões familiares pessoais, a notificação legal está oficialmente entregue. Vocês têm exatamente 30 dias para desocupar voluntariamente o imóvel, ou será necessário recorrer à força policial autorizada. Força policial? Ricardo tentou soar indignado, mas a voz saiu embargada. Por causa de uma briga familiar boba? Por causa de agressão física documentada contra a proprietária legítima do imóvel, corrigiu o Dr. Henrique profissionalmente. A senhora Maria também registrou o boletim de ocorrência ontem à noite. A agressão foi documentada por múltiplas testemunhas oculares e filmagens em alta definição. Fernanda desabou numa cadeira da sala, ainda segurando a notificação com mãos trêmulas incontroláveis. Mãe, por favor, pelo amor de Deus, eu sei que cometi um erro terrível, mas a gente pode resolver isso em família. Não precisa envolver justiça e advogados. Olhei diretamente para minha filha, a mulher que eu havia criado, educado, amado incondicionalmente durante 42 anos, e senti uma frieza no peito que jamais havia experimentado antes. Fernanda, ontem você deixou cristalino que eu não sou família. Hoje estou tratando você exatamente como você me tratou, como estranha. Mas eu sou sua filha. E eu era sua mãe. Isso te impediu de me agredir fisicamente na frente de 40 pessoas? Silêncio constrangedor. Vocês têm 30 dias. Usem com sabedoria. Dr. Henrique e o oficial se despediram formalmente. Eu os acompanhei até a porta, deixando Fernanda e Ricardo completamente sozinhos na sala, processando o terremoto que havia acabado de devastar suas vidas confortáveis.
Quando voltei, encontrei os dois em estado de choque genuíno e profundo. Mãe, Fernanda tentou mais uma vez, com voz desesperada. Eu sei que cometi um erro imperdoável, mas... Você não cometeu um erro pontual, Fernanda. Erro é esquecer de pagar uma conta ou chegar atrasada ao trabalho. Você revelou publicamente quem realmente é no fundo da alma. Sentei calmamente na poltrona que sempre foi tecnicamente minha, mas onde nunca pude me sentar com autoridade real antes daquele dia histórico. Durante 5 anos inteiros, vocês me trataram como empregada doméstica gratuita. Me humilharam diariamente com comentários sobre minha incompetência, minha dependência, minha inutilidade. Riram de mim pelas costas. Me toleraram exclusivamente por obrigação social. Fernanda tentou interromper, mas levantei a mão autoritariamente. Ontem vocês ultrapassaram definitivamente todas as linhas imagináveis. Me agrediram fisicamente. Me chamaram de inútil na frente de dezenas de pessoas respeitáveis. Transformaram minha dor em espetáculo para vocês e seus convidados rirem. Ricardo finalmente encontrou a voz tímida. Dona Maria, a gente não sabia que a senhora que tinha dinheiro? Completei secamente. É isso que importa fundamentalmente, Ricardo? Se eu fosse realmente a pobre coitada que vocês acreditavam, teria merecido o tratamento que recebi? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Se eu fosse a velha dependente que vocês imaginavam, teria sido justo me dar um tapa na cara? Me humilhar publicamente? Me tratar como lixo descartável? Mais silêncio constrangedor. A diferença crucial, Ricardo, não é que eu tenho dinheiro abundante. A diferença é que agora vocês sabem que eu tenho. E descobriram que todo o conforto, todo o luxo, toda a segurança financeira que desfrutaram nos últimos 5 anos veio exatamente da velha inútil que desprezavam sistematicamente. Levantei e caminhei até a janela panorâmica, observando o jardim paisagístico que eu havia mantido como terapia durante anos de solidão emocional. Fernanda, você me perguntou ontem se eu sabia qual era meu lugar nesta casa. Agora você sabe. Meu lugar é ser proprietária legal. Seu lugar é ser inquilina que perdeu definitivamente o direito de renovar o contrato. Mãe, por favor, eu imploro. Não. A palavra saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não há por favor agora. Há consequências inevitáveis. Dr. Henrique havia deixado documentos adicionais comigo. Peguei uma pasta específica e mostrei para eles. Este é o inventário completo e detalhado do que pertence legalmente a mim nesta casa. Spoiler, praticamente absolutamente tudo. Os móveis, os eletrodomésticos, as obras de arte, até o forno micro-ondas que vocês consideram tão básico. Eu paguei por tudo, guardei religiosamente todos os comprovantes durante décadas. Fernanda olhava a lista interminável como quem lê a própria sentença de morte. Vocês podem levar exclusivamente suas roupas pessoais, documentos oficiais e objetos de valor sentimental individual. Todo o resto permanece. E para onde vamos? A pergunta saiu num sussurro quebrado. Para onde pessoas que ganham $8.500 mensais conseguem morar? Respondi sem qualquer emoção. Um apartamento alugado de 2 quartos. O mundo real, Fernanda. Aquele lugar onde pessoas normais vivem quando não têm uma mãe milionária sustentando secretamente seu padrão de vida. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. Dona Maria e as crianças. Lucas e Amanda não têm culpa nenhuma de nada disso. Por uma fração de segundo, apenas uma fração, senti uma pontada familiar de dó maternal. Meus netos, que eu havia criado desde bebês, que me chamavam de vovó com carinho aparentemente genuíno. Então lembrei dos vídeos virais. Lembrei deles filmando minha humilhação e rindo do desespero da avó como se fosse conteúdo cômico para redes sociais. As crianças, Ricardo, filmaram a agressão contra mim e postaram online para o mundo inteiro rir. Elas aprenderam com os pais que desrespeitar idosos é entretenimento aceitável. Peguei meu celular novamente e mostrei os stories atualizados. Os comentários cruéis de desconhecidos, as piadas sobre velha maluca apanhando,
as risadas digitais da minha dor. Se elas não têm culpa real, foi porque ninguém ensinou a elas sobre respeito e compaixão básica. E essa responsabilidade educacional é exclusivamente de vocês, não minha. Fernanda estava chorando abertamente agora, mas não eram lágrimas de arrependimento emocional. Eram lágrimas de desespero financeiro absoluto. A realidade estava finalmente se materializando. Sem a casa gratuita, sem as contas pagas por mim, sem o carro que eu mantinha, eles teriam que reestruturar completamente suas vidas confortáveis. Mãe, eu imploro de joelhos. Fernanda, interrompi pela última vez. Ontem você disse que eu não tinha direito de opinar sobre coisa alguma porque eu era uma velha inútil vivendo de favor. Hoje eu estou opinando sobre quem pode morar na minha propriedade. E você definitivamente não pode. Encaminhei determinadamente até a porta da sala. Vocês têm 30 dias corridos. Se tentarem questionar legalmente, tenho recursos financeiros para uma batalha judicial longa e cara. Se tentarem permanecer além do prazo, tenho segurança privada contratada para garantir o cumprimento da ordem judicial. Parei na porta e me virei uma última vez. Ah, e Fernanda? O Honda está sendo recolhido por uma empresa de guincho ainda hoje. Será devolvido para mim até o final da tarde. Afinal, velhas inúteis não deveriam emprestar carros para pessoas que as agridem fisicamente, não é mesmo? A expressão no rosto dela era de puro pânico existencial. 2 semanas depois, sentada tranquilamente na minha sala, pela primeira vez em 5 anos realmente, minha sala, posso afirmar com certeza absoluta que a paz tem um som específico e inconfundível. Não é silêncio absoluto. É o som de uma casa onde você não precisa se esconder, se diminuir ou pedir permissão para existir plenamente. É o som da sua própria respiração sem o peso constante da ansiedade. É o som de passos que ecoam com autoridade legítima em vez de se esgueirarem com humildade forçada. Fernanda e família se mudaram no dia 28, com 2 dias de antecedência do prazo legal final. Encontraram um apartamento de 3 quartos em Diadema, significativamente longe do condomínio de luxo do Morumbi, bem distante da vida que levaram às minhas custas durante 5 anos inteiros. Não assisti à mudança pessoalmente. Contratei uma empresa de supervisão para inventariar e catalogar tudo que saía da casa. Não queria mais confrontos emocionais, não queria lágrimas de crocodilo, não queria pedidos desesperados de última hora. Queria simplesmente que eles desaparecessem da minha vida como eu havia desaparecido da deles naquele sábado fatídico. Os netos tentaram me ligar várias vezes durante essas 2 semanas. Lucas chorou no telefone, dizendo que estava arrependido, que só filmou porque estava nervoso, que não queria realmente magoar a vovó. Amanda mandou mensagens intermináveis pelo WhatsApp, com emojis de coração partido e pedidos de desculpa elaborados. Bloqueei os números de ambos. Não por crueldade pura, mas por sanidade mental necessária. Eles tiveram 16 e 14 anos, respectivamente, para me conhecerem como avó carinhosa. Escolheram conscientemente me ver como funcionária da casa e entretenimento para redes sociais. Agora terão que viver permanentemente com as consequências dessa escolha deliberada. Dr. Henrique me visitou ontem para um relatório final dos procedimentos legais. Absolutamente tudo correu sem problemas maiores ou complicações jurídicas. Fernanda até tentou questionar a propriedade da casa através de um advogado popular, mas desistiu rapidamente quando soube quanto custaria uma batalha judicial contra alguém com recursos para contratar os melhores escritórios de São Paulo. Dona Maria, ele disse enquanto tomávamos café na varanda gourmet, posso fazer uma pergunta genuinamente pessoal? Claro, doutor. A senhora não sente saudade, remorso, arrependimento? Pensei cuidadosamente antes de responder essa questão fundamental. Dr. Henrique, durante 68 anos da minha vida inteira, 47 como mãe dedicada, eu sempre coloquei a família em primeiro lugar absoluto. Sempre me sacrifiquei completamente. Sempre perdoei incondicionalmente. Sempre engoli o orgulho em nome do amor maternal incondicional. Tomei um gole do café importado. Aquele café caro que eu nunca pude comprar abertamente quando fingia ser pobre e dependente. Sabe o que descobri através desta experiência dolorosa?
que amor unilateral não é amor genuíno. É dependência emocional patológica. Durante 5 anos inteiros, eu me viciei na ilusão reconfortante de que era necessária, mesmo sendo sistematicamente maltratada. Confundi ser tolerada condescendentemente com ser amada genuinamente. Dr. Henrique assentiu interessado, prestando atenção. A Fernanda que me deu um tapa na cara não nasceu magicamente no sábado passado. Ela foi sendo construída gradualmente durante anos e anos, de pequenos desrespeitos que eu permiti passivamente, de humilhações que eu aceitei silenciosamente, de limites que eu nunca estabeleci claramente. Levantei e caminhei até a grade da varanda, observando o jardim que agora podia cuidar exclusivamente por prazer pessoal, não por obrigação doméstica. Eu não sinto remorso nenhum, doutor. Sinto alívio profundo. Alívio de não ter que fingir mais que aceito migalhas de afeto. Alívio de não ter que me diminuir para que outros se sintam superiores. Alívio de poder ser proprietária da minha própria vida aos 68 anos. E saudade emocional? Sinto saudade da filha que eu imaginei ter criado, da família que eu sonhei construir durante décadas, mas não sinto saudade nenhuma da realidade que eu vivia diariamente. Não sinto saudade de ser desrespeitada sistematicamente na minha própria casa. Dr. Henrique terminou seu café e se preparou para se despedir. A senhora fez a coisa absolutamente certa, disse na despedida formal. Algumas pessoas precisam perder completamente tudo para aprender finalmente o valor real do que tinham. E algumas pessoas, respondi refletivamente, precisam perder tudo para descobrir finalmente o valor do que são. Ontem à noite, sozinha na casa silenciosa e pacífica, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi por pura curiosidade. Mãe? A voz embargada e desesperada de Fernanda. Mãe, por favor, não desligue o telefone. Não desliguei, mas também não respondi inicialmente. Mãe, eu sei que não tenho absolutamente nenhum direito de ligar, mas eu preciso falar com a senhora. Preciso que a senhora saiba que eu finalmente entendi. Silêncio total do meu lado. Eu entendi que fui cruel desumana. Entendi que a tratei abominável durante anos. Entendi que a senhora sempre cuidou de todos nós e eu fui a filha mais ingrata do mundo. A voz dela estava completamente quebrada, desesperada. Mãe, por favor, me dê uma única chance de mostrar que mudei definitivamente, que posso ser uma filha infinitamente melhor. Respirei profundamente antes de responder. Fernanda, você teve 42 anos inteiros para ser uma filha melhor. 5 anos morando na minha casa para me tratar com respeito básico. Dezenas de oportunidades diárias para escolher o amor genuíno em vez do desprezo sistemático. Eu sei, mãe, mas você me agrediu fisicamente na frente de 40 pessoas respeitáveis. Me chamou de velha inútil. Permitiu que seus filhos filmassem minha humilhação como entretenimento viral. Silêncio constrangido do lado dela. Não é sobre perdão, Fernanda. É sobre consequências inevitáveis. Algumas coisas, quando quebradas irreversivelmente, não podem ser consertadas. Algumas palavras, quando ditas publicamente, não podem ser retiradas. Algumas ações, quando cometidas deliberadamente, não podem ser desfeitas. Mas a senhora é minha mãe. Era, corrigi suavemente. Eu era sua mãe quando isso significava cuidar, proteger e amar você incondicionalmente. Agora sou apenas a proprietária da casa de onde você foi despejada por me tratar abusivamente. Mãe, por favor. Fernanda, você quer saber qual foi a parte mais dolorosa de toda essa situação? Ela não respondeu, mas pude ouvir soluços incontroláveis. A parte mais dolorosa não foi o tapa físico. Não foram as palavras cruéis públicas. A parte mais dolorosa foi perceber que você realmente acreditava, sinceramente, que eu merecia aquilo. Que no fundo do seu coração, você genuinamente me considerava uma velha inútil. Não é verdade. É sim, filha. E você sabe que é verdade. Por isso não consegue olhar nos meus olhos e me pedir desculpas genuínas.
Porque você sabe que, se eu fosse realmente a mulher pobre e dependente que você acreditava, você continuaria me tratando exatamente igual. Pausa prolongada. Você só está se desculpando porque descobriu que eu tenho dinheiro abundante. Não porque entendeu que magoou alguém que te amava incondicionalmente. Isso não é justo. Justo, Fernanda, seria uma filha que protege a mãe em vez de agredi-la publicamente. Justo seria uma família que me respeitasse independente da minha situação financeira. Justo seria eu poder envelhecer com dignidade na casa que construí. Respirei fundo. Você teve sua oportunidade histórica de ser justa comigo. Escolheu deliberadamente ser cruel. Agora está colhendo exatamente o que plantou durante anos. E não há absolutamente nada que eu possa fazer para mudar isso? Fernanda, disse com uma tristeza profunda que me surpreendeu. Você pode aprender a ser uma pessoa infinitamente melhor. Pode educar seus filhos para respeitarem idosos incondicionalmente. Pode construir uma vida baseada em trabalho honesto e relacionamentos genuínos em vez de viver parasiticamente às custas de outros. Mas e a gente? E nossa relação? Nossa relação morreu definitivamente quando você levantou a mão para mim. Enterrei ela quando você me chamou de inútil na frente de estranhos. Então é isso? Para sempre? Olhei pela janela da minha sala, vendo as luzes da cidade piscarem na noite escura. Fernanda, durante 5 anos você me mostrou todos os dias que eu não tinha valor nenhum na sua vida. Agora, eu estou mostrando para você que você não tem lugar nenhuma na minha. Mas eu sou sua filha. E eu fui sua mãe. Passado. Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso permanentemente. Hoje, 3 meses depois do tapa que mudou tudo, posso dizer com absoluta certeza que existe vida plena depois de você parar de aceitar desrespeito disfarçado de amor familiar. Existe paz profunda depois de você entender que família tóxica ainda é tóxica, mesmo sendo família biológica. Existe dignidade real depois de você aprender que respeito não se mendiga, se conquista ou se impõe através de limites firmes. A casa agora é realmente e completamente minha. Não apenas no papel legal, mas no sentimento diário. Contratei Dona Carmen, uma senhora adorável de 55 anos, para ajudar com a limpeza geral 2 vezes por semana. Não por necessidade física, mas por companhia humana. Ela me trata como patroa respeitosa, mas com carinho genuíno e espontâneo. É a diferença abismal entre ser respeitada e ser meramente tolerada. Adotei 2 gatos, Mingau, um siamês de 3 anos que havia sido cruelmente abandonado, e Bolinha, uma fêmea de 2 anos que encontrei machucada na rua. Eles me receberam sem julgar meu passado doloroso, sem questionar se eu merecia carinho incondicional. Todo dia demonstram mais gratidão genuína e afeto espontâneo do que minha família demonstrou em 5 anos completos. Comecei aulas de pintura em aquarela aos sábados numa escola de arte próxima. Descobri que tenho jeito natural para paisagens e naturezas mortas. Quem poderia imaginar que aos 68 anos eu ainda podia descobrir talentos artísticos completamente novos? A professora, Márcia, uma mulher de 45 anos, me trata como igual, como amiga, como pessoa interessante que tem histórias para contar. Entrei para um grupo de leitura que se reúne todas as terças à tarde numa biblioteca municipal. São 8 mulheres entre 55 e 75 anos que discutimos romances, biografias, livros de autoajuda. Pela primeira vez em décadas, tenho conversas estimulantes sobre assuntos que não envolvem reclamações domésticas ou problemas familiares. E sabe de uma coisa reveladora? Pela primeira vez em anos, durmo profundamente a noite toda. Não preciso me preocupar se vou ser humilhada no café da manhã. Não preciso andar na ponta dos pés para não incomodar ninguém. Não preciso fingir ser menor do que sou para que outros se sintam superiores ou mais importantes. Fernanda continua me ligando 1 vez por semana, sempre de números diferentes, porque eu bloqueio sistematicamente todos. As mensagens seguem sempre o mesmo padrão desesperado. Pedidos de desculpa elaborados, promessas de mudança radical, súplicas por uma segunda chance, para provar que pode ser uma filha melhor. Não atendo mais nenhuma ligação, porque aprendi uma lição fundamental e definitiva aos 68 anos.
Algumas pessoas só valorizam genuinamente o que perderam, não o que têm disponível. E quando você passa a vida inteira sendo sistematicamente desvalorizado por alguém, não precisa ficar disponível emocionalmente para quando essa pessoa finalmente resolver te valorizar por conveniência própria. Dr. Henrique me sugeriu há 2 semanas fazer um testamento completamente atualizado para evitar problemas legais futuros. Dona Maria, a senhora possui patrimônio considerável e bem diversificado. É extremamente importante deixar as coisas organizadas juridicamente. Ri quando ele disse isso. Doutor, meu testamento vai ser a coisa mais fácil e direta do mundo para escrever. Por que exatamente? Porque vou deixar absolutamente tudo para instituições que cuidam especificamente de idosos abandonados por suas próprias famílias. Para organizações que protegem pessoas em situação de violência doméstica familiar. Para ONGs especializadas que ajudam mulheres a reconstruírem suas vidas depois de relacionamentos abusivos prolongados. Ele pareceu genuinamente surpreso. E a Fernanda? Os netos? A Fernanda vai herdar exatamente o que me deu durante 5 anos. Absolutamente nada. A senhora tem certeza absoluta disso? Olhei para ele com a certeza mais completa que já tive na vida inteira. Dr. Henrique, eu passei 42 anos tentando desesperadamente ensinar para minha filha sobre amor incondicional, respeito mútuo e compaixão humana básica. Falhei miseravelmente nessa missão educacional. Não vou usar minha morte para recompensar financeiramente a pessoa que tornou meus últimos anos um inferno emocional diário. E se ela mudar realmente? Se demonstrar arrependimento genuíno ao longo do tempo? Então ela terá a satisfação íntima de saber que se tornou uma pessoa infinitamente melhor. Isso deveria ser recompensa suficiente para qualquer ser humano minimamente decente. Na semana passada, encontrei Fernanda completamente por acaso no supermercado Pão de Açúcar. Foi encontro acidental. Eu não sabia que ela estava fazendo compras no mesmo horário. O constrangimento mútuo foi palpável e desconfortável. Ela estava empurrando um carrinho básico, comprando marcas genéricas mais baratas, calculando preços meticulosamente como quem precisa fazer o dinheiro limitado render até o fim do mês. A realidade crua da vida sem a minha sustentação financeira indireta havia chegado definitivamente para ela. Mãe, disse quando me viu no corredor de produtos de limpeza. A voz, sem a arrogância prepotente de antes, carregada de uma humildade que parecia genuína. Olá, Fernanda! Como a senhora está passando? Muito bem, excepcionalmente bem. Ficamos alguns segundos em silêncio constrangedor e pesado. Pude observar que ela havia emagrecido consideravelmente, que tinha olheiras profundas, que a vida estava cobrando seu preço emocional e financeiro. Mãe, eu queria dizer... Fernanda, interrompi gentilmente, mas firmemente. Você não me deve mais nada. Nem desculpas elaboradas, nem explicações desesperadas, nem arrependimento performático. Você me deu exatamente o que achava sinceramente que eu merecia. Agora está recebendo exatamente o que merece. Mas eu mudei completamente. E eu também mudei radicalmente. Olhei para ela com a serenidade completa de quem fez as pazes definitivas consigo mesma. Eu mudei de alguém que aceitava desrespeito sistemático, por amor, para alguém que exige respeito incondicional para amar. Você mudou de alguém que tinha tudo garantido sem esforço, para alguém que precisa conquistar as coisas com trabalho próprio. Ambas aprendemos lições extremamente importantes sobre a vida. Mãe, por favor. Fernanda, você quer um último conselho maternal? O definitivamente último que vou te oferecer? Ela acenou com a cabeça desesperadamente, se agarrando a qualquer possibilidade. Pare completamente de tentar voltar para o passado perdido. Pare de tentar desfazer magicamente o que fez. Use essa experiência dolorosa para ser uma pessoa infinitamente melhor daqui para frente. Trate bem as pessoas que ainda estão presentes na sua vida. Ensine seus filhos sobre respeito genuíno e compaixão humana. Construa relacionamentos futuros baseados em amor genuíno, não em conveniência financeira.
Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do corredor de produtos de limpeza, entre desconhecidos fazendo compras. Mas e a senhora? E nossa relação? Nossa relação, disse com uma tristeza que já não doía mais fisicamente. Nunca existiu de verdade. Existiu uma mãe que amava excessivamente demais e uma filha que amava insuficientemente de menos. Agora, existem duas mulheres que aprenderam a viver permanentemente com as consequências das suas escolhas conscientes. Peguei minha sacola de compras, produtos gourmet importados que finalmente podia comprar sem qualquer culpa, e me despedi formalmente. Cuide-se bem, Fernanda. E cuide infinitamente melhor das pessoas que ainda te amam do que cuidou de quem te amava incondicionalmente. Ela ficou parada ali, chorando descontroladamente, enquanto eu me afastava com dignidade. Não olhei para trás nem uma única vez. 2 meses depois desse encontro casual, recebi uma carta manuscrita pelo correio. Reconheci imediatamente a letra da Fernanda. Aquela caligrafia que eu havia ensinado quando ela tinha 6 anos, que acompanhei evoluir durante décadas. A carta tinha 4 páginas densas de pedidos de desculpa elaborados, promessas de mudança radical, explicações sobre como a vida estava sendo muito difícil para toda a família, insinuações sobre dificuldades financeiras que eles estavam enfrentando. Li uma vez só e joguei no lixo sem hesitar, porque entendi finalmente que Fernanda não estava arrependida de ter me machucado emocionalmente. Estava arrependida de ter perdido os privilégios financeiros que eu proporcionava secretamente. Se ela realmente tivesse entendido a gravidade do que fez, não estaria tentando me convencer a voltar para uma relação que claramente não funcionava. Estaria respeitando minha decisão de cortar contato e focaria em ser uma pessoa melhor para as pessoas que ainda fazem parte da vida dela. Na semana passada, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Apareceu na minha porta numa quinta-feira à tarde, sozinho, com uma expressão que tentava transmitir sinceridade. Dona Maria, posso conversar com a senhora por alguns minutos? Ricardo, não temos absolutamente nada para conversar. Por favor, são só alguns minutos. É sobre as crianças. Aquela era a única abordagem que ainda podia despertar alguma reação emocional em mim. Contra meu melhor julgamento, deixei ele entrar. Dona Maria, eu sei que o que aconteceu foi terrível. Sei que a Fernanda passou de todos os limites. Mas os meninos, eles estão sofrendo muito. Sofrendo como, especificamente? Eles sentem muita falta da senhora. Choram, às vezes, perguntando por que a vovó não quer mais falar com eles. Não entendem completamente o que aconteceu. Ricardo, seus filhos têm 16 e 14 anos. Não são crianças pequenas que não entendem as consequências dos próprios atos. Eles filmaram minha humilhação e postaram nas redes sociais como entretenimento. Eu sei. Mas eles eram jovens, foram influenciados pelo clima da festa. Jovens de 16 e 14 anos sabem perfeitamente a diferença entre certo e errado. Sabem que filmar a avó sendo agredida e postar online é cruel e desumano. Ricardo tentou outro ângulo. Dona Maria, a senhora não gostaria de ter a chance de educar eles? De mostrar o caminho certo? A pergunta me atingiu como punhal no peito, porque tocou exatamente na ferida mais sensível. Ricardo, eu tive 16 e 14 anos respectivamente para educá-los sobre respeito, compaixão e dignidade humana. Durante todo esse tempo, eles me viram sendo tratada como empregada doméstica pelos próprios pais. Aprenderam que desrespeitar idosos é normal e aceitável. Caminhei até a janela, observando o jardim que agora cuidava com prazer, não por obrigação. Você quer saber qual foi o momento exato em que eu desisti definitivamente dos meus netos? Ele ficou em silêncio. Foi quando vi eles rindo enquanto filmavam. Não foi só filmar por nervosismo ou imaturidade. Foi rir da dor da avó como se fosse comédia gratuita. Eles se arrependeram, Dona Maria. Sinceramente. Ricardo, arrependimento não desfaz humilhação pública. Arrependimento não apaga vídeos que já foram vistos por milhares de pessoas. Arrependimento não cura a ferida de descobrir que seus próprios netos consideram sua dor entretenimento viral. Voltei para onde ele estava sentado. E mais importante, onde vocês, os pais, estavam durante todos esses anos? Por que nunca ensinaram para eles que idosos merecem respeito incondicional?
Por que permitiram que eles me tratassem como funcionária da casa durante 5 anos? Ricardo não conseguiu responder. Seus filhos são produto da educação que receberam em casa. Se eles são desrespeitosos com idosos, é porque aprenderam isso assistindo vocês me desrespeitarem diariamente. Dona Maria, por favor. Ricardo, vou falar uma última vez. Seus filhos podem se tornar pessoas melhores. Podem aprender sobre compaixão e respeito. Mas isso não é mais responsabilidade minha. É responsabilidade de vocês, os pais que falharam na educação básica. E se eles mudarem? Se realmente se tornarem pessoas melhores? Então eles terão o orgulho de saber que cresceram como seres humanos. Mas não vou estar disponível para validar essa mudança ou recompensar o arrependimento tardio. Ricardo saiu cabisbaixo, sem mais argumentos. Ontem à noite, sozinha na minha sala com mingau e bolinha, dormindo no sofá ao meu lado, refleti sobre essa jornada dolorosa, mas libertadora. Durante 68 anos, sempre acreditei que família era sagrada. Que laços de sangue criavam obrigações eternas de amor, perdão e tolerância. Que ser mãe significava aceitar qualquer comportamento dos filhos em nome do amor incondicional. Descobri que estava completamente errada. Família não é quem compartilha seu DNA. Família é quem compartilha seu respeito, sua consideração, sua compaixão genuína. Laços de sangue não criam direitos automáticos de desrespeito. Ser filha não dá licença para humilhar a mãe publicamente. Amor incondicional não significa aceitar condições degradantes de tratamento. E mais importante, nunca é tarde para recuperar sua dignidade, mesmo que isso signifique ficar sozinha. Hoje, 3 meses e meio depois do tapa que mudou tudo, posso dizer que prefiro infinitamente a solidão digna à companhia desrespeitosa. Prefiro estar sozinha sendo respeitada pelos gatos, pela empregada, pelas colegas de pintura e do grupo de leitura, do que estar em família, sendo tolerada como fardo. Prefiro ter conversas estimulantes com pessoas que me valorizam do que ser invisível em meio a pessoas que compartilham meu sangue, mas não minha humanidade. Doutor, Henrique finalizou meu testamento na semana passada. Tudo muito bem organizado e blindado juridicamente. Quando eu morrer, tudo vai para instituições que realmente fazem diferença na vida de pessoas necessitadas. Fernanda não herdará nenhum centavo, não por vingança, mas por coerência. Ela sempre me tratou como se eu não tivesse valor algum. Meu testamento apenas oficializa essa avaliação. Mas sabe qual foi a descoberta mais surpreendente de toda essa experiência? Descobri que não sou amarga. Não sou rancorosa. Não sou uma pessoa má que abandonou a família por egoísmo. Sou uma mulher que finalmente aprendeu a diferença entre amor e dependência emocional. Entre família e pessoas tóxicas que compartilham seu DNA. Entre perdão e aceitação de abuso. Quando encontro Fernanda na rua ou no supermercado, o que acontece ocasionalmente numa cidade onde vivemos próximas, não sinto ódio nem raiva. Sinto indiferença total, como se ela fosse uma estranha que um dia conheci superficialmente. E isso, paradoxalmente, é muito mais libertador que o ódio. O ódio ainda é uma forma de vínculo emocional. A indiferença é liberdade completa. Na última segunda-feira, por coincidência, esbarrei com uma das vizinhas que esteve na festa, Dona Sônia, uma senhora de 70 anos que mora 3 casas abaixo da minha. Maria, disse ela hesitante, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. É verdade que você despejou a Fernanda? As pessoas do condomínio estão comentando. É verdade, Sônia. Mas por quê? Ela é sua filha única. Respirei fundo antes de responder. Sônia, você estava na festa. Você viu o que aconteceu? Vi sim, mas pensei que era só uma briga boba de família. Uma briga onde uma filha de 42 anos dá um tapa na cara da mãe de 68 anos na frente de 40 pessoas é briga boba de família? Ela ficou sem resposta. Sônia, posso te fazer uma pergunta também? Pode. Se fosse sua filha que te agredisse fisicamente na frente de dezenas de pessoas, te chamasse de velha inútil, te humilhasse publicamente, você acharia que era briga boba? Longa pausa. Provavelmente não. Então você entende por que tomei a decisão que tomei. Mas e agora?
Você não sente falta da companhia familiar? Olhei para ela com toda sinceridade. Sônia, durante 5 anos eu tive companhia familiar que me tratava como empregada doméstica. Durante 3 meses tenho paz, dignidade e respeito próprio. Qual você acha que prefiro? Ela pensou por um momento. Entendo seu ponto, Maria. É que é difícil de aceitar, sabe? A gente sempre ouve que família é sagrada, que mãe perdoa tudo. E é exatamente esse tipo de pensamento que permite que filhos abusem emocionalmente de pais idosos, respondi. Família só é sagrada quando todos os membros se tratam com sacralidade. Nunca havia pensado assim. Sônia, respeito não é questão de idade ou hierarquia familiar, é questão de humanidade básica. Qualquer pessoa que me agride física ou emocionalmente, independente do grau de parentesco, não merece estar na minha vida. Ela assentiu lentamente. Você tem razão, Maria. Às vezes a gente aceita coisas de família que nunca aceitaria de estranhos. Exatamente. E isso precisa mudar. Essa conversa me fez perceber que minha história pode ter um valor educativo para outras pessoas. Quantas mães, pais, avós sofrem calados sendo maltratados por filhos, genros, noras, netos? Quantas pessoas idosas aceitam desrespeito por medo da solidão? Quantas famílias funcionam na base da chantagem emocional? Aceite qualquer coisa porque somos parentes. Por isso decidi escrever esta história completa, para que outras pessoas na minha situação saibam que é possível, sim, cortar relações tóxicas mesmo quando envolvem família. É possível, sim, recuperar a dignidade aos 68 anos. É possível, sim, recomeçar a vida quando você decide parar de aceitar migalhas emocionais. Na semana passada, comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos que passaram por situações de abuso familiar. Somos 12 pessoas, entre 62 e 79 anos, que nos reunimos todas as quintas à tarde numa sala da paróquia. As histórias que ouço lá são de partir o coração. Pais sendo roubados pelos próprios filhos. Avós sendo chantageadas emocionalmente para cuidar de netos. Viúvas sendo exploradas financeiramente por parentes gananciosos. Mas também são histórias de libertação. De pessoas que disseram basta e recuperaram o controle das próprias vidas. Dona Alice, 74 anos, expulsou o filho drogado que roubava dela para comprar drogas. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a melhor. Seu José, 69 anos, cortou relação com todos os filhos que só o procuravam para pedir dinheiro emprestado que nunca devolviam. Agora eu sei quem são meus verdadeiros amigos. Dona Rita, 71 anos, se mudou para longe de toda a família depois de anos sendo tratada como babá gratuita dos netos. Descobri que posso ser feliz sozinha. Todas essas pessoas me inspiram diariamente. Me fazem ver que não sou um monstro por ter cortado relações com filhos tóxicos. Sou uma mulher corajosa que escolheu a dignidade ao invés da conveniência social. Porque a verdade inconveniente é que a sociedade pressiona idosos a aceitar qualquer coisa da família. São seus filhos, você tem que perdoar. Família é família. Mãe que abandona filho vai para o inferno. Essas frases são chantagem emocional pura. São formas de manter pessoas idosas presas em relacionamentos abusivos por obrigação moral distorcida. Ninguém tem o direito de te maltratar, independente do grau de parentesco. Ninguém merece sua tolerância se te desrespeita sistematicamente. E ninguém pode te obrigar a manter vínculos que te fazem mal apenas porque é família. Hoje, escrevendo estas últimas linhas, posso afirmar categoricamente: não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter escondido minha situação financeira durante anos, porque aprendi quem eram as pessoas ao meu redor quando elas acreditavam que eu não tinha dinheiro. Não me arrependo de ter sido paciente e tolerante durante 5 anos, porque tentei fazer o certo dentro do que acreditava ser amor maternal. E definitivamente não me arrependo de ter reagido quando todos os limites foram ultrapassados, porque descobri que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Fernanda me ensinou, sem querer, a lição mais valiosa da minha vida inteira. Pessoas te tratam exatamente como você permite que te tratem.
Durante 5 anos, permiti desrespeito sistemático em nome do amor familiar incondicional. Durante 4 meses, não permito mais nada além de respeito total. Adivinha qual período da minha vida tem sido infinitamente mais feliz e gratificante? Aos 68 anos, descobri que é melhor estar sozinha com sua dignidade intacta do que acompanhada de quem te desrespeita cotidianamente. Descobri que família verdadeira não é quem compartilha seu DNA, mas quem compartilha seus valores de respeito e consideração mútua. Descobri que não existe idade limite para recomeçar quando você recomeça sendo completamente fiel a si mesma. E mais importante de tudo, descobri que nunca, jamais, em hipótese alguma, é tarde para parar de fingir ser menor do que você realmente é. Porque no final das contas, depois de uma vida inteira cuidando de todo mundo, aprendi finalmente a cuidar de quem mais importava e que eu havia negligenciado durante décadas. Eu mesma. A casa agora tem o silêncio da paz, não do medo. Tem a solidão da escolha consciente, não do abandono. Tem o eco dos meus próprios passos caminhando com a cabeça erguida, não se esgueirando com vergonha injustificada. E pela primeira vez em 5 anos, quando me olho no espelho todas as manhãs, vejo uma mulher que se respeita completamente. Vejo uma mulher que não aceita migalhas emocionais. Vejo uma mulher que exige ser tratada com dignidade ou prefere ficar sozinha. Vejo uma mulher que finalmente entendeu que amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica para uma vida plena. E isso, definitivamente, não tem preço algum no mundo. Se um dia você estiver passando por algo similar, lembre-se, respeito não se mendiga, se conquista. Família tóxica ainda é tóxica, mesmo sendo família biológica. E nunca, jamais, é tarde para descobrir que você vale infinitamente mais do que o tratamento ruim que está aceitando por obrigação social ou chantagem emocional. A vida é muito curta para você desperdiçá-la fingindo ser menor do que realmente é, aceitando migalhas de quem deveria te amar completamente ou tolerando desrespeito de quem quer que seja. Dignidade não se negocia, respeito não se implora. E amor verdadeiro jamais humilha. Essa é a lição que aprendi aos 68 anos e que espero que você aprenda muito mais cedo na vida. Você merece ser tratado com amor, carinho, consideração e respeito incondicional. Se não está recebendo isso, tem todo o direito de sair de onde está e buscar pessoas que te valorizem de verdade. Porque no final, as pessoas que realmente te amam jamais te farão sentir que você precisa implorar por respeito básico.